O ano de 2024 foi um ano cheio de emoções. Teve praticamente de tudo um pouco, como é o clássico. Teve tentativa de assassinato do presidente, do vice-presidente e do ministro do STF. Teve tentativas de explodir lá o STF de forma fracassadas. Teve tentativas de golpe lá na Coreia do Sul. Teve derrubada de governo lá na Síria. E o de praxe, que acontece todo ano. Dia sim e dia também. Mais palestinos mortos lá na faixa de Gaza por causa de Israel. Aí você deve estar se perguntando, mas Fidel, esse não é o Histórias do Crato? O que isso tem a ver com o Crato? Bom, eu também não sei, mas juntos nós vamos descobrir. Não, eu não me chamo Fidel Del Crato. As coisas, elas simplesmente não acontecem do nada. Tudo tem um passado. Isso tudo já vem de uma clara raiz mal resolvida no Brasil, que foram as chagas deixadas pela ditadura militar de 1964. É importante frisar que a ditadura militar brasileira, igual todas as outras que ocorreram na América do Sul, foram financiadas e apoiadas pelo governo dos Estados Unidos, com o primeiro momento de estabelecer uma relação de colônia capitalista americana e, posteriormente, colonizada culturalmente, que é a sua marca mais forte. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque inclusive a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados, o governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. Esses aqui são alguns documentos da articulação de John F. Kennedy, assessorado pelo Lincoln Gordon, com o Castelo Branco. Castelo Branco, que é nascido em Fortaleza, no Ceará, e que já veio à cidade do Crato algumas vezes inclusive após o golpe. Nas duas vezes foi entrevistado pelo jornalista na época, Huberto Cabral, que atualmente tem 88 anos. Nos 70 anos de atividade na imprensa, rádio e jornal aqui do Crato e do Cariri, nós tivemos a honra de manter 3 contatos históricos com o presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Em 1953, o Crato comemorou o centenário de sua elevação à categoria de cidade, 17 de outubro de 1953. Da 10ª Região Militar, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que era o comandante da 10ª Região Militar, para hospedar as autoridades. No caso aí, ele destinou para esta casa, que foi inaugurada pelo próprio Castelo Branco e sua esposa argentina. Nós hospedamos aqui durante 3 dias. Ele veio para perto do centenário da cidade do Crato. Então eu dei uma volta com ele na cidade e depois houve todas aquelas festividades. Isso em 1953. Em 21 de junho de 1964, ele veio como presidente da República encerrar a festa de 200 anos do município do Crato. Então teve uma festiva recepção no aeroporto Nossa Senhora de Fátima, aqui na Floresta Nacional do Araripe. Depois teve uma homenagem a ele aqui na Praça da Sé. Depois ele encerrou a exposição agropecuária, Hipocrato. À noite visitou a Fundação Padre Biapina e também a Rádio Educadora do Cariri. Para essa primeira visita do presidente Castelo Branco, o primeiro presidente da Revolução
veio assim, começou pelo Crato e Ceará e Fortaleza, sua terra natal. Então, nós nos preparamos para essa cobertura. Nós conseguimos um crachá da Casa Militar de Brasília através do coronel coordenador da visita do presidente. E então, também sugerimos uma notícia coletiva na Rádio Educadora e também recebemos 10 recomendações do coronel coordenador, tudo dentro daqueles protocolos, para evitar fazer ou tomar alguma atitude fora daquele protocolo. Mas eu não me contive, aí fui para a Floresta Nacional do Arari, com um gravador, me escondi na floresta, quando o avião Turbo-Hélice, jato que andou aqui, o primeiro, aliás, do presidente, aterrissou, aí eu me escondi no carro, naquela escada volante dos passageiros, a polícia não viu, eu subi. Bati na porta, quem abriu foi uma aeromoça, aeronáutica, perguntando quem é o senhor e para onde vai? Eu digo, eu vou ali falar com meu amigo Castelo Branco, na volta ele diz alguma coisa. E ela ficou pasma assim, aí deu outras passadas, me encontrei com 2 seguranças, um presidente, dentro do avião. Passei entre os dois, abri o gabinete presidencial do avião. E ele se levantou, o presidente me abraçou, recordou, e agradeceu mais uma vez a hospitalidade daquele ano de 53, que ele inaugurou essa casa, com a esposa dele, né, na Argentina, e se dispôs se colocou à minha disposição. Então, nós queremos aqui uma mensagem de Vossa Excelência, como presidente da República, filho do Ceará, e a primeira visita começando pelo Crato. Aí nós colhei uma mensagem dele em 10 minutos. Depois da mensagem dele, ele se levantou, botou no meu ombro, abriu a janela do avião, aí saltou a imprensa. Tinha mais de 100 jornalistas na pista. Rádio, jornal, televisão, revista, até do exterior. A primeira visita do presidente à terra dele, né? Chamou a atenção de toda a imprensa mundial. Então, até depois que eu agradeci, ele chamou um dos seguranças dele, que acompanha nosso amigo aí, não deixa ninguém mexer com ele. Aí eu disse, o segurança me acompanhou até o carro, já estava manobrando para em direção do carro, para ninguém perder tempo, porque se fosse dentro do aeroporto, ia passar mais de 2 horas para sair. Eu botei lá na frente, trânsito livre, aí eu vim na frente, aí passei a gravação na Rádio Educadora do Cariri, quando os colegas da imprensa desceram para passar a matéria através de rádio, telegrafista aqui na descrição, a mensagem já estava no ar. Então, todos já estavam furados, né? Inclusive a Agência Nacional. Nós nos antecedemos até a própria Agência Nacional. Infelizmente, em 13 de julho de 67, houve aquele acidente, ele infelizmente faleceu. Mas se tornou um grande amigo do Crato, porque também era família, ele de Castelo Branco, Alencar, também é família aqui do Crato, da Alencar, de Barra de Alencar. Tinha todos esses parentescos. É mais ou menos isso. O senhor ficou muito triste quando ele morreu? Eu me senti muito, né? Foi um amigo, né? Apesar de ser um amigo muito inferior, mas ele tratava todos iguais, né? O senhor fala a expressão revolução. O senhor vê que durante a época do Castelo Branco as coisas estavam ficando boas e de repente houve essa transição e não ficou tão interessante. Como é que o senhor vê essa questão? Aqui está no início, né? A revolução foi 31 de março. Em junho ele estava no Crato. Foi um período muito curto. Ah, sim. Então eu digo assim, depois do Castelo Branco, assim, ou o senhor não quer comentar sobre? Não, sobre a revolução não, porque
Porque eu tenho que citar uma pessoa aqui que foi presa, e chato, família. Ah, não, tranquilo. Não precisa Eu citar, nunca não. gosto de comentar por isso, né? Não, Porque tranquilo. quando for meus amigos, eu mesmo intervi em alguns para livrar, para discriminar aquilo, né? E você sabe, um momento desse aparece muita denúncia. Às vezes aproveita da política contrária, né? Ah, sim, Como tem isso aconteceu também, aqui, fizeram. Tem isso também. Eles acusaram muitos e não tinha nada quanto, né? Só pra poder sei como é. Então tá bom. Era só isso mesmo, Cabral. Obrigado, viu? Aí, qualquer coisa, estamos. Castelo Branco, além de vir para o Crato, articulou com os americanos que eles fossem se infiltrando no Brasil por várias etapas. Essa movimentação foi batizada de Operação Brother Sun. O primeiro passo foi a Aliança para o Progresso, em que os gringos empurraram dinheiro aqui em obras para fazer sua propaganda, focando em lugares que estavam contra o João Goulart, como o Carlos Lacerda no Rio, por exemplo. E agora que temos mais um ponto de conexão com o Crato, pois o Crato também foi afetado por essa política dita desenvolvimentista dos Estados Unidos. Calma aqui. Sumiu. Mágica. Desde criança eu sempre quis ser mágico. Mas eu desisti dessa ideia porque eu vi que eu era um péssimo mágico. Então, não decidi seguir essa carreira. Como um péssimo mágico, eu vou revelar aqui o meu truque, o meu segredo. Eu vou mostrar para vocês a minha fonte da pesquisa para este documentário. O livro Resistência, Rota de Fuga e Refúgio, o Cariri Cearense na Ditadura Militar, pelo professor Aurélio Cícero Aureliano Matias Simeão. O livro que eu peguei lá no Centro Cultural do Banco do Nordeste. E ele vai me ajudar nessa mágica que é juntar todos esses assuntos. Aqui no livro, nós vemos que houve um projeto de nome Asimov, em homenagem ao professor da Universidade da Califórnia, Morris Asimov. O que parecia no primeiro momento uma ajuda efetiva e bem intencionada dos norte-americanos, rapidamente se viu que não era nada disso, e o que veio para ajudar fracassou. Os empresários da época apontam que o fracasso se deu porque o projeto teve um objetivo mais político do que econômico. De modo que a poupança caririense investia em maquinário do exterior e assim se esgotou. Esse processo de desenvolvimento baseado no viralatismo da política liberal trouxe algumas questões que foram criticadas com veemência pelo poeta Patativa do Assaré, que foi grande crítico do governo militar e só não chegou a ser preso por auxílio de importantes parentes. A história mais emblemática de sua poesia se deu em encomenda de um poema para que a população apoiasse a usina Manuel Costa Filho. O engenho de ferro queria se tornar um monopólio da produção de açúcar da região, acabando com todos os engenhos de pau. Mas Patativa recusou a proposta, pois ele já havia se colocado contra o engenho de ferro, produzindo o seguinte poema: Engenho de ferro, você com seu amigo motor, sabe bem desenvolver, é muito trabalho. Alguém já me disse até e afirmo que você é progressista em alto grau. Tem força, tem energia, mas não tem a poesia que tem o engenho de pau. Engenho de pau quando canta, tudo lhe presta atenção. Parece que as coisas santas chegam em nosso coração, mas você, engenho de ferro, com seu horroroso berro, é como quem quer brigar. Com a sua grande afronta, você tá tomando conta de nosso canavial. Do bom tempo que se foi, faz mangofa, zomba, escarra. Foi quem expulsou os boi que puxava na manjarra, todo soberbo, sisudo. Quer governar, mandar tudo, é só que quer ser engenho. Você pode ter grandeza e pode fazer riqueza, mas eu não quero bem. Mas dessa soberba sua, não se vê mais na moagem, nas belas noites de lua, aquela camaradagem de todo trabalhador. Uns falando de seu amor, outros dizendo uma rima, na mais doce brincadeira, deitado na bagaceira, tudo de papo pra cima. Esse tempo que passou, tão bom e tão divertido, foi você quem acabou, esgueirado, esgalamido, come interesseiro,
Lá dos confins estrangeiros com seu barulho indecente, você vem todo perverso com história de progresso trazer desgosto pra gente. Engenho de Ferro, eu não quero abater sua grandeza, mas eu não lhe considero como coisa de beleza, eu nunca lhe achei bonito. Sempre lhe achei esquisito, orgulhoso, muito mal. Até mesmo a rapadura não tem a mesma doçura que tem o engenho de pau. Engenho de pau, coitadinho, ficou triste no abandono. E você sozinho, agora tá sendo dono das canas do meu país. Desde o momento infeliz que engenho de pau levou fim, eu sinto sem piedade 3 moedas de saudade rangindo dentro de mim. Nunca mais tive prazer como age nesse mundo. E o culpado de eu viver, feito um pobre, vagabundo, pesaroso, triste, perro, foi você, engenho de ferro, seu safado, seu ladrão. Você me deixou à toa, roubou as coisinhas boas que eu tinha em meu coração. Havia aí uma dominação a partir do investimento estrutural em outros países, ajudando nesse caso não apenas na propaganda americana, como nas empresas gringas a faturarem mais, acabando com as nossas pelo financiamento do orçamento da cidade. Depois disso, houve um processo de financiamento do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Perceba o nome Democrática, em plena ditadura, que fez produções audiovisuais anticomunistas e a favor dos interesses americanos, culminando também no auxílio financeiro em campanhas de políticos de oposição ao presidente João Goulart, algo que o Crato também foi beneficiado, na época por ter sua pauta mais à direita. Só que lógico que o medo de perder uma nova colônia era muito grande, então finalmente veio o apoio militar, algo que já estava sendo construído desde 40, com Truman e o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Qual o nível dessa cobertura militar? Tudo que tem direito: um porta-aviões, um porta-helicópteros, 6 destroyers, 8 caças e outros aviões de apoio. Enfim, o golpe. Isso aí, enfim, o golpe que durou 20 anos. 20 anos os Estados Unidos empurrando na gente. Mas chegou em um nível que o militarismo não servia de absolutamente nada. É preciso se manter a dominação também em um nível cultural. E aí que eu vejo o papel da cultura. Existe toda uma política. Existe toda uma política. E são coisas graves. O que está por trás daí são coisas graves. Políticas. Eu cito 2 casos sempre. Um é o caso da Índia, que foi dominada politicamente e militarmente pela Inglaterra, mas como tinha uma cultura forte, própria, peculiar, singular, deu um caminho político para a Índia se libertar. Indiana Jones, um filme que a gente vê, se diverte, interessante, interessante. Começa logo, a primeira cena, ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano. Começa por aí. Depois eu me lembrei de uma cena que ele estava no Cairo, aí aparece um árabe. Por acaso, um árabe. Parece um árabe, todo vestido de preto. Aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes, cimitarra, e começa a fazer evoluções assim, as evoluções mais elegantes do mundo. Indiana Jones mete a mão na cintura, puxa o revólver, dá um tiro na caixa dos peitos dele, ele cai pronto, morto. A gente ri porque a cena é engraçada. Mas vocês estão vendo, por que o árabe em primeiro lugar? Em segundo lugar, a superioridade de armas. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçava com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Porque quando a gente começar a achar que tudo isso é natural, aí a dominação é facílima. Tá certo? Porque a gente já se entregou
interiormente. Marluce me mandou um documento de um sociólogo italiano, Domenico Di Masi, afirma textualmente: se de fato o uso dos exércitos comporta altos custos, olha aquilo que eu estava dizendo, dos porta-aviões, e considerável dificuldade prática, é sempre mais eficiente a colonização cultural por meio dos grandes aparatos da informação e do entretenimento, que mantêm quietos os governados e orientam o consumo. Depois da Segunda Guerra, alguns países que já estavam consolidados culturalmente despontaram, muito com o auxílio do audiovisual, penetrando no nosso imaginário cultural e permanecendo, anulando a nossa identidade, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão e Coreia do Sul. Então retomamos ao Crato, que foi conversar com o fundador do coletivo Camaradas, que escreveu um texto sobre o assunto. E o assunto é realmente muito sério. E eu fui falar com ele de forma muito séria. Eu queria começar te perguntando o seguinte, qual que é a tua cerveja favorita? A cara do Alexandre, sacanagem. Não, Alexandre, falando sério agora. Eu tô fazendo esse documentário e eu tava construindo essa narrativa sobre a questão do poder da cultura como esse lugar da importância da cultura como essa coisa de proteção da identidade de um país ou de uma região, no caso do Cariri, né? Como até talvez um combate a essas forças que vêm do exterior, que... I want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Então, para impregnar a cultura e também o modo de produção deles, que seria o capitalismo, por exemplo. Aí tu poderia começar falando um pouquinho sobre essa coisa da cultura e como tu vê, por exemplo, a cultura no Crato. Primeiramente, precisa a gente compreender a cultura enquanto um instrumento de disputa, né? E aí, sair do campo da romantização da cultura é importante para a gente entender a cultura enquanto um elemento que se estratifica socialmente, né? E um elemento que serve ao processo de emancipação, mas também serve ao processo de dominação, de exploração, de opressão, né? Entender a cultura enquanto esse elemento de disputa ideológica, né, ele é importante, né, porque é muito comum a gente perceber o discurso da cultura enquanto um elemento bom, né, a gente sempre remete à cultura como algo bom, né, como algo harmonioso, como algo benéfico à sociedade. E necessariamente ela não atende essa lógica, né? Ela pode atender, por exemplo, aos interesses, né, de uma determinada classe social, né, do ponto de vista marxista, que a ideologia dominante ou a cultura dominante é a cultura daqueles que detêm o poder econômico e político, né? Então, nesse processo, a gente vai ter uma perspectiva de cultura em um processo de disputa. E isso coloca em xeque, né, e desconstrói, né, esse entendimento de uma cultura como algo bom, né? E aí é preciso fazer esse recorte de classe para a gente entender de qual cultura nós estamos falando e o que é que nós defendemos de cultura enquanto um projeto de sociedade, né? Entendendo que quando a gente vai falar em cultura enquanto projeto de sociedade, a gente está falando que existe uma cultura e uma ideologia em disputa, né? Por exemplo, no Crato a gente escuta muito esse discurso de Crato, capital da cultura, ou cidade da cultura, né? Que é um termo muito ruim, não contempla, não dá a dimensão das cidades e acaba fortalecendo um discurso de exclusão elitista, romantizado, que serve aos interesses e ao conforto de um determinado grupo social, né? Não atende às camadas populares,
não dá a dimensão da pluralidade e da diversidade, né? É um termo cunhado, por exemplo, na cidade, num período em que tentava se disputar economicamente com Juazeiro do Norte. Então, essa relação cria uma falsa ideia, né, de superioridade, né? Então, esse fator é um elemento, por exemplo, para construir uma narrativa que não atende os interesses, por exemplo, de pensar a política pública enquanto uma política de atendimento em larga escala das camadas populares. Nesse sentido, é preciso sempre pensar de que lado e de que perspectiva de cultura se está falando. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido, depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então o cinema é a superestrutura desse regime econômico, de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão é a crise na superestrutura. É necessário então que o ministro Delfim Neto, dentro da sua nova planificação, inclua a indústria cultural e o cinema como uma prioridade de meta nacional. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as áreas. Alguém tem que radicalizar, e eu radicalizo, porque estão radicalizando demais para o lado de cá. Eu então radicalizo para esse outro lado, para ver se a gente chega no meio termo decente, pelo menos. Assim, agora tem uma questão aí, é que pelo menos eu não via há muito tempo, que as coisas estão ficando cada vez mais apertadas. Eu digo apertadas no sentido de aquela disputa que era assim no tom quase democrático, a gente sabe que era só o tom, mas no fundo era policial dando porrada, enfim, tava aquela camada meio... As coisas pareciam meio falseadas, assim. Agora ficou muito explícito que o tom aumentou da direita, virou uma direita muito mais agressiva, uma direita muito mais à extrema mesmo, e tendendo ao fascismo mesmo, ao nazismo. E aí eu queria que tu comentasse um pouco dessa questão de urgência que a gente está vivendo e, por exemplo, da importância que talvez um coletivo, igual o Coletivo Camaradas, tem de unir, organizar, para você realmente poder combater isso. Porque como era na época do nazismo, que um dos primeiros perseguidos não era necessariamente os judeus ainda, eram os comunistas, eles tinham muito essa visão. O que tu pode dizer sobre isso? Tem uma questão que não é um fenômeno local, né, nem um fenômeno do Brasil. Mundialmente, as forças reacionárias, né, pró-fascistas, elas se apresentam com mais força, né? O exemplo dos Estados Unidos, o exemplo do bolsonarismo no Brasil, né? As tentativas de golpe na América Latina, isso coloca o poderio mais extremado da direita mundial em ascensão, né? E aí vai assumindo com várias características. No Brasil, nós vamos ter o grande braço do fascismo, as igrejas evangélicas, né? Então, o crescimento da direita, ela se dá nesse campo no país, o que não se repete, por exemplo, em outros países. Mas é importante a gente entender que a ascensão dessas forças reacionárias, ela se dá também
numa narrativa anticomunista, né, que não é da agora, né, os comunistas não são atacados nesse momento. É um contingente enfrentamento do capitalismo, né, e com a perspectiva de tomada do poder, né, porque para os comunistas, né, o poder é uma coisa boa, a gente precisa do poder para dividir a felicidade, né. Os capitalistas concentram o poder para garantir a felicidade deles. Nós precisamos do poder para dividir a felicidade com a classe trabalhadora, né? Então essa lógica, né? E aí não dá para transformar a sociedade se você não tiver o poderio político e econômico. Sim. Então por isso que é importante a tomada do poder pela classe trabalhadora. O caminho para a gente enfrentar essa invasão solerte que a gente sofre é a cultura local. Isso é fundamental. Isso foi o que eu sustentei desde muito tempo. Percurso e nas correlações de força elas vão dando respostas, contradições, né? E os caminhos vão sendo reinventados, né? Para a gente não pensar que a experiência da União Soviética é a experiência que se aplica no Brasil, que a experiência cubana é a experiência que vai ser aplicada aqui no Brasil, que o modelo chinês vai ser o nosso modelo de experienciar o socialismo, né? Não sabemos se o socialismo ele vem daqui a 5 anos, ou se ele vem daqui a 200 anos, ou se ele vai vir, né? Então a gente não tem. Tu não é um cara esperançoso, não, né? Tu é um cara esperançoso? Sou, tenho esperança. Tá. Ser comunista precisa ter muita esperança, né? Né? Não ser comunista precisa ter muita esperança, né? Mas a história não é história dada, né? Não dá pra gente, o socialismo vai vir daqui a 10 anos, né? Porque seria uma ideia muito ingênua. Tem pessoas que acham que para fazer a revolução precisa apenas chegar à presidência da República, né? Você pega, por exemplo, o caso do Lula, né? Uma das maiores forças representativas da esquerda na América Latina, né? E que não é o poder da revolução, né? Que tem um governo em disputa, inclusive um governo amparado pela direita do Brasil, vários ministérios entregues às forças que não são do nosso campo, inclusive ministérios estratégicos, né? Do ponto de vista político, como o Ministério das Comunicações. Ou a diretoria do Banco Central, né? Do Banco É mais esse ponto de um momento que a gente está aqui, parece que está ficando realmente mais grave, assim, mais parecido com a conjuntura que aconteceu, por exemplo, em 64, né, que teve o golpe. Essa conjuntura eu estou sentindo que está se construindo. Por exemplo, quando o poderio dos Estados Unidos realmente querendo intervir, eu sei que tu tem essa esperança, mas a gente também às vezes tem um pé no chão, né? Que o futuro parece estar meio obscuro, assim, meio negro, né? Nós temos uma sensação, uma realidade meio nebulosa, né? E aí a gente tem um novo dado nessa luta, né? Que é, por exemplo, a luta dos dados, né? A inteligência artificial, ela poderá ser uma grande arma contra a classe trabalhadora, né? Ela já vem servindo a isso, né? Então, por exemplo, esse processo de uberização da sociedade, né? De precarização do trabalho, né? Do trabalho voluntário para o capitalismo. Todos os dias nós estamos gerando de forma voluntária dados para o capitalismo, né? Então, essas informações, né? Elas se colocam contra a classe trabalhadora. Ela não vai, né? Ela está a serviço do mercado. Então, esses elementos, né? Eles são elementos que podem ser decisórios no processo de convencimento da sociedade, no processo de acumulação de forças da direita, né? Então, o clã, né? Por exemplo, em torno do presidente dos Estados Unidos, né? Alicerçado ali por grandes figuras
da inteligência artificial, Sim. né, de grandes figuras que controlam o poderio político e econômico do mundo. E aqui, só mais uma pergunta agora, realmente a última. Como é que tu reagiu, se tu chegou a ver quando o bilionário lá, o Elon Musk, ele tava lá na posse do presidente Trump, deu certo aí? Beleza. Tava lá na posse do presidente Trump e ele fez aquela saudação, evidentemente nazista. Como é que tu se sentiu naquela hora, assim? É algo assustador, né, mas não é algo novo, não é algo inusitado, né, vindo deste campo, né, então não é qualquer força, não é uma força moderada, é a extrema direita assumindo os comandos de poder de forma muito aberta, né, então aquela ação simbólica, ela não é por acaso. E aquela ação simbólica, ela gera engajamento, gera convencimento e amplia o exército da direita no mundo inteiro. Obrigado. Foi bom.